Então, eu sou Pablo Mateu, ou Luiz Pablo Mateu. Bom, a minha área, a especialidade é o marketing, as vendas e o coaching. Eu já tenho quase 40 anos, 40 anos fazendo marketing e vendas e 6 anos, 5, 6 anos com coaching. E eu te comentava, né, no vídeo anterior, que eu acho que são essas duas ferramentas, marketing e coaching, duas ferramentas que eu considero muito poderosas, porque elas mexem com pessoas. Elas conseguem transformar, inclusive, a vida de pessoas e de empresas. Então, daí o poder e por isso que que amei essas duas ferramentas. Sim, sim, é importante, né? Porque a empresa, na verdade, é formada de pessoas, então, Uhum. quanto mais ferramentas nós tivermos para poder lidar com certas situações, porque onde tem pessoas, tem sempre algum conflito também, né? Algum problema, alguma questão a ser resolvida, né? Tem, e isto que você menciona é importante, é interessante, porque onde tem pessoas e onde tem empresas, a gente deveria pensar primeiro por que a gente, o que leva alguém a abrir uma empresa ou a dar continuidade a uma empresa, né? E eu entendo que basicamente é a busca de um sonho, né? As pessoas têm sonhos, têm projetos, têm metas, têm objetivos, né? Ter um propósito, talvez. E as pessoas abrem uma empresa ou decidem continuar, dar continuidade com a empresa, talvez familiar, ou iniciar numa nova área, por conta de um sonho. E esse sonho é algo que tem valor para essas pessoas, né, que empreendem. Logo, se tem valor, você cuida como se fosse um filho, você cuida com muito carinho, né? Então, o que acontece? Quando você tem algo que tem valor para você, você cuida com muito zelo, né? Então, o conflito não é apenas porque há um conflito, há um problema, há uma diferença de opiniões. O que está por trás disso é que no conflito aflora o sonho, o risco das pessoas de perderem aquele sonho que têm, de ficarem mais longe daquele propósito que se definiram para si mesmas, né? Então, acho que essa é a causa original dos conflitos. Sim, sim. Ou às vezes não tem nem propósito, né? Tem muitas empresas que não têm um propósito quando a gente pergunta, né? Na verdade, as próprias pessoas, quando a gente pergunta qual é o seu propósito de vida, enfim, às vezes a pessoa não sabe responder de bate-pronto, né? Às Enfim. vezes essas pessoas ou as empresas não têm propósito, mas eu acredito que não tem um propósito formal ou definido, claro. Mas todo mundo, quando você faz algo, né, você pode não ter essa declaração escrita com letras de ouro e pendurada na parede, mas você tem um motivo pelo qual você está fazendo isso, né? É o que eu chamo da diferença entre o para quê e o porquê. O porquê você pode explicar, você pode ter inúmeras justificativas para mostrar, para explicar por que você faz o que você faz. Mas quando você se questiona para que faz aquilo que você faz, aí você está falando do propósito. Qualquer pessoa que possa responder para que está fazendo o que está fazendo, tem um propósito. Eu acredito que nenhuma empresa ou nenhum empresário ignora para que faz o que faz. Algo, né? Uhum. Se a resposta não for para ganhar dinheiro, né? Porque tem que ter, que às vezes a gente pergunta e tem que ter algo, o Tá dinheiro ele bom. tem que ter consequência, né? Eu acredito, né, que o dinheiro deve ser consequência, mas eu sou aberto a que as pessoas exponham, quando falam dos seus propósitos, o que bem entenderem, né? Então, tem pessoas que realmente fazem o que fazem para ganhar dinheiro. É o propósito deles. Eu não posso julgá-los, né? Eu só posso pegar isso que eles falam e ajudá-los para que o caminho
até ganharem dinheiro, seja o mais asfaltado, né, o mais suave possível, tanto na ausência de conflitos quanto na geração de oportunidades de marketing, de vendas, né, para venderem mais, para gerarem mais negócios. Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. O que que eu vejo aqui, o que que a gente vivencia? Essa época de Covid que nós estamos vivenciando, nessa questão da pandemia, Uhum, é, acabou que os efeitos colaterais do Covid foi levantar muita poeira do tapete, né? com certeza. Então, assim, a gente teve muitos problemas, assim, muitas questões familiares que foram nos Uhum, trazidas, né? Então, questões empresariais sim, e brigas entre sócios. E o que eu percebi é que são brigas que, assim, hoje estão à tona, né? Vieram à tona, mas que são de longos anos, né? Então, assim, isso. então, ah, e aí são questões que a gente tenta resolver, enfim, lógico que a gente tem aqui algumas ferramentas jurídicas para resolver, mas muitas vezes vai além do jurídico, né? Essa Sim, questão. Então, o que eu queria te perguntar é a sua opinião, né, sobre a sociedade, se os sócios, se a relação deles é uma relação de intimidade, na sua opinião, ou não. Porque os bom, sócios, eles passam muito tempo juntos, né? Ou sim, deveriam passar muito tempo juntos. Ou se uhum, não é uma relação, porque é uma relação que você está trabalhando com a pessoa e está construindo um sim. sonho com aquela pessoa, né? De alguma forma, é como se fosse um consorte. Eu tô seguindo a mesma sorte que o meu sócio, né? Uhum. De fato, e em termos jurídicos, o matrimônio, o casamento, também é uma sociedade, não é? Ela é considerada uma sociedade, certo? Não, que o casamento é como se fosse um vínculo. O casamento, na verdade, ele Hum, não tem grau de parentesco. Ele é um vínculo conjugal. E aí, o vínculo conjugal traz aí uma série de requisitos que precisa ser cumprido no vínculo conjugal. Mas o sócio certo, em si, assim, mas as pessoas chamam de sociedade, mas isso. legalmente não está dizendo assim, o Então, casamento é uma o, o, sociedade, mas não, 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 por exemplo, no Uruguai, o casamento é considerada uma sociedade conjugal. sim. É Assim, isso a a base gente jurídica. a gente Isso, pode tá? identificar assim, como uma sociedade Exatamente. conjugal. Isso. E uma sociedade, ao que vou é o seguinte: havendo uma sociedade, há uma série de direitos e de obrigações que os sócios assumem mutuamente, não é verdade? Então, da mesma maneira, por que você casa com alguém? Porque você tem um projeto em comum com esse alguém. É verdade que você gosta da pessoa, que você ama a pessoa, certo? Que a pessoa te faz bem, mas talvez você não ame seu sócio comercial ou empresarial, mas de alguma maneira a pessoa te faz bem, a pessoa te complementa, a pessoa tem algo que você não tem e por isso você se associa com ele. Pode ser capital, pode ser paciência, pode ser um conhecimento técnico, pode ser experiência numa determinada área, mas provavelmente seja algo que você não tem ou não tem em quantidade suficiente. Pode ser tempo, inclusive. Teu sócio pode ter um tempo que você não tem, que você não dispõe, e por isso você se associa com alguém, né, que tem tempo, ou que tem dinheiro, enfim, tudo isso. Então, o ponto é o seguinte: quando você tem uma sociedade de qualquer tipo, você está compartilhando, está dividindo um projeto em comum. Na medida em que esse projeto realmente é comum, é conhecido pelas duas partes, as coisas ficam mais fáceis. Isso é na vida conjugal, mas também na vida empresarial.
Eu tenho visto, e você deve ter também visto nesta pandemia, você mencionava a quantidade de casos de empresas familiares, né, onde estouraram um monte de conflitos. O que eu tenho visto é que muitos sócios não sabem exatamente por que se associaram com aquela outra pessoa. Não tem claro por que tem um sócio, para que você tem um sócio. Então, se você não sabe, imagina que você acorda amanhã e você não sabe para que você está casada com seu marido, certo? Caramba, é óbvio que a partir dessa pergunta ou dessa dúvida vão começar a surgir uma série de conflitos, de diferenças, não é? E com sócios empresariais é a mesma coisa. Você falava de intimidade, né? E, de fato, os sócios empresariais, eles convivem, eles passam muito tempo juntos, às vezes até mais do que com suas famílias, né? Então, é natural que exista uma certa intimidade. Agora, se essa intimidade é útil ou não, se é funcional ou não, se atrapalha ou ajuda, vai depender de cada caso e do que cada pessoa entender por intimidade. Eu tenho, por exemplo, agora estou lembrando, o caso de dois sócios, né? Que eles são, além de sócios, são íntimos amigos, certo? Eles não são família, né? Eles são amigos, mas são íntimos amigos. As suas mulheres são íntimas amigas, seus filhos, né, são amigos entre si, vacacionam, né, saem de férias juntos, enfim, e tudo funciona muito bem. Então aí podemos dizer que é uma intimidade muito grande. Já eu tenho outra empresa cujos sócios também não são família, mas eles dois são sócios puramente comerciais, empresariais. As suas mulheres nem se conhecem, só para você ter ideia, não se conhecem e eles fazem questão de que esse contato social não exista. Eles não se encontram fora do ambiente da empresa. E é um princípio que um acordo que eles fizeram e eles levam à risca, né? Eles levam muito a sério. Então, são dois tipos de sociedade, de levar adiante uma sociedade. E os dois tipos, esses dois casos que eu mencionei, os dois funcionam, né? Eu acredito que o importante não é pensar em fórmulas mágicas, sabe, aquela moda de que uma solução que serve para tudo, né? Como os americanos dizem, one size fits all, né? Isso não existe. O que é bom para mim pode não ser tão bom para você ou para outra empresa, ou outra pessoa, né? Então, o importante são os acordos que os sócios fazem. Na medida em que os sócios fazem acordos sólidos e realmente poderosos, então os conflitos vão existir, mas vão existir formas também de resolvê-los, né? Então, acho que o central, o ponto central, não é tanto se há intimidade ou não, mas os acordos que fazem entre os sócios, inclusive o de ter intimidade ou não ter. Sim, sim. E amizade também. A pessoa pode ter amizade ou Da pode não mesma ter maneira, amizade. exatamente. Tem pessoas que se sentem frágeis, né? Dizendo, não, não, negócios e amigos são à parte, né? E preferem separar e diferenciar, então eu não faço negócios com amigos, né? E ponto. Mas tem pessoas, como eu mencionei agora, que são íntimos, são sócios e são íntimos amigos. Então, pode ser feito, mas a solução não se aplica para todos, né? Depende, e ainda mais numa sociedade, porque não é a Cada opinião de caso é uma um caso, pessoa, né? né? E a Sim, opinião de duas pessoas que têm que
precisam estar de acordo entre si. O que que a gente vê aqui? Muitas Hum, vezes as pessoas, a gente vê que não existe essa amizade, ou é o que você está falando, né? Na verdade, uhum, às vezes tem amizade, às vezes não tem, às vezes tem um impacto negativo, às vezes tem um impacto positivo, essa amizade, né? Mas uhum, em algumas situações a gente percebe que são sócios que deveriam se falar, né, com uhum, mais frequência e por alguma razão acabam não se falando. E aí, isso. quando menos se espera, chega uma notificação para o sócio dizendo: olha, é, nós queremos olhar aqui a contabilidade da empresa. Então, assim, existe um distanciamento, né, Uhum, entre os sócios. Então, assim, até que ponto esse distanciamento, né, é bom, não é bom? Na verdade, não é bom um distanciamento neste grau, né? Em que as partes não conversam, né? E é uma dificuldade de ser transparente. Eu entendo assim, que as pessoas sim, têm uma dificuldade de dizer o que. A minha dificuldade em dizer o que eu penso vai interferir no nosso negócio, porque aí eu vou ir deixando para lá, vou deixando, vai passando o tempo. E uhum, aí, depois, quando eu me sinto muito incomodada, eu vou contratar alguém para fazer uma notificação judicial para dar um. É como se fosse um. Tem aquela brincadeira de criança, né, que a gente fica brincando, né, de ficar falando no ouvido uhum. e até a gente fala uma coisa e a outra pessoa fala outra coisa, fala outra coisa, fala outra coisa. O telefone sem fio, né? O É isso? telefone sem fio, exatamente. Então, Isso, assim, isso. a informação ela sempre vai chegar. Então, assim, eu tenho uma informação para te falar, eu sou sua sócia. Mas em vez de eu te comunicar, ser transparente, te ligar e falar o que eu penso, eu deixo outra pessoa fazer Uhum, isso por mim, né? Então, isso isso. já causa um constrangimento ainda maior do que já está. Então, eu pago alguém para fazer uma notificação, para eu te Uhum, notificar, para que isso. você me responda algo que a gente poderia ter sentado numa reunião empresarial, que a gente poderia ter um conselho administrativo, enfim, a gente poderia conversar abertamente, Isso. né? Então, tem esse problema também, né? Essa questão, né? Então, assim, A comunicação, como você bem disse, é fundamental. E a falta de comunicação é quase que o denominador comum nos conflitos nas empresas, entre sócios, e se forem sócios de empresas familiares, mais ainda. Na minha experiência, são contados, não digo que não existem, mas são contados os casos onde há uma desonestidade real provada de um dos sócios como conflito, como ponto principal, né, do conflito. Quando alguém, digamos, em termos simples, né, roubou o outro ou passou a perna no sócio, então aí o problema é um problema, entra na ordem, na órbita do jurídico litigioso já, né, porque é difícil você voltar a confiar num sócio que te enganou, que tentou passar, né, por cima de você ou esconder alguma coisa, etc., né? Tirando esses casos, e como eu digo, são poucos, a grande maioria das situações que chegam a nós, tanto como consultoria, como coaching, imagino que você, na área jurídica, são por falta de comunicação. As pessoas não, os sócios não conseguem se comunicar, e isso é uma situação que vai perdurando no tempo, vai se criando uma bola de neve que vai aumentando exatamente. de tamanho e realmente é tanto que eu tenho para dizer ao outro que é melhor procurar um advogado e que faça uma notificação extrajudicial pedindo isto ou aquilo, né?
Então, o ponto central aqui é por que, o que gerou essa falta de comunicação, né? Como é que isso veio acontecer? Porque a falta de comunicação entre dois sócios não acontece da noite para o dia. É É que assim, quando o que que eu percebo? Ver se o que que você acha hum, sobre a minha percepção. Assim, existe muitas vezes eu acabo, se eu não consigo me comunicar bem, não consigo dizer o que eu penso de uma forma assertiva, eu não estou uhum, jogando no meu time, né? Então eu não jogo no meu time como quando eu não consigo dizer o que eu penso, quando eu não consigo dizer não, quando eu não consigo dizer que me incomoda algo no seu, por exemplo, no seu comportamento ou no que está sendo feito na empresa. Então, quando eu não consigo dizer isso, eu não jogo no meu time, porque eu uhum. não estou sendo honesta nem comigo mesma. Então, assim, a partir do momento que eu não consigo nem jogar no meu time, como eu vou jogar no time da empresa? Então, aí fica difícil. Então, Isso. porque aí falta um pouco de conhecimento pessoal, né, também, né? Olha, a comunicação, existem pessoas que não conseguem, uma coisa bem comum. Muitas pessoas não conseguem falar não. E não saber falar não, certo? É um motivo de muitos conflitos. Porque você fala que não e você vai assumindo compromissos, assumindo tarefas, assumindo funções, assumindo obrigações, né? Por não dizer não, certo? Na hora adequada, na hora certa. E chega um momento que você está super estressado, cheio de coisas, não tem tempo para cumprir tudo aquilo que você se comprometeu e começa a gritar, começa a se exasperar, começa a se estressar, a passar mal de saúde, a responder mal às outras pessoas. E o problema é que você não soube dizer não, né? Existem algumas, a gente chama de declarações do poder pessoal. São aquelas declarações que a gente faz e que nos otorgam muito poder, que nos fazem sentir poderosos. Uma delas é o não, saber dizer não. Quando eu digo não, eu estou me fazendo valer, eu estou me dando valor, estou dando valor ao meu tempo, eu estou dando valor ao que eu quero e ao que eu não quero. Da mesma Sim, maneira, dizer sim na hora certa, para a pessoa certa, para o sócio certo, para, enfim, a tarefa certa, também é uma declaração de poder, né? Então, na hora que você assina um contrato social que transforma você em um sócio de uma pessoa, você está dizendo um sim, certo? Como se estivesse casando com uma pessoa, né? E o símbolo é o sim. Aqui também. Quando você assume a tarefa, um compromisso, você poderia assumir, completar este formulário para mim? E você diz sim, você está assumindo um compromisso, né? Se é algo que você quer fazer, que você dá valor a isso, então você vai fazê-lo, você vai se sentir poderoso, está participando de um processo, de algo, né? Se você está dizendo que sim, simplesmente porque não sabe dizer não, você não se sente poderoso. Pelo contrário, quando você diz sim, querendo dizer não, você se sente fraco. Como é, que a sua conversa interna, né? Depois de dizer sim, quando na verdade você queria dizer não. Você fica pensando, a vozinha, né? Fica te falando, puxa, mas como você é fraco, como você é frouxo, você deveria ter dito que não, porque este cara sim, este cara não, está te usando, está te explorando, está isso, tá aquilo, e você não sabe dizer que não, então você é um frouxo. Essa que é a conversa interna, você não se sente poderoso, pelo contrário, você se sente débil, frágil, fraco, né? E sim. existem outra bem comum, as pessoas não sabem dizer não sei.
né? A declaração de ignorância é fundamental, porque é a porta que nos permite acessar, abrir o aprendizagem, né? A gente não pode aprender coisas se a gente primeiro não declara não sei disto. Sim, Se não sei disto, logo posso aprender. Agora, se eu digo não, ainda que eu não saiba, né? Mas se eu digo não, eu sei disto, eu sei como que faz, eu sei como que resolve isto, então, naturalmente, né? Se eu já sei, por que que eu vou aprender? Não é? sim, Então, se sim, eu quero aprender, eu preciso dizer não sei. Outra coisa, pedir ajuda. Pedir ajuda também nos faz sentir poderosos. Bem diferente do que as pessoas acreditam, né? Que pedir ajuda é um ato de fragilidade, um ato de vulnerabilidade. Pedir ajuda te faz sentir poderoso, porque você sente que agora você vai, com a ajuda desta pessoa, você vai conseguir superar um certo obstáculo, um certo desafio que você não estava conseguindo resolver. E assim por diante. Mas todas estas declarações têm como base, como ponto em comum, a comunicação, que é aquilo que você estava falando, né? A gente não sabe se comunicar. Se as sim. pessoas não sabem se comunicar, se os sócios não souberem se comunicar, vai ficar difícil para eles criarem acordos, abrirem conversas positivas, né? Abrir possibilidades, oportunidades de negócios, enxergar espaços, né, de atuação, etc. Em definitiva, Ju, eu acredito que os negócios, aliás, não só os negócios, a vida humana, né, passa sempre pela conversação. Tudo é uma grande conversação, né? Se você parar para pensar, o que é que você faz no seu trabalho? Você diz, bom, eu sou advogada, então eu tenho que fazer, enfim, tenho que fazer uma intimação, fazer uma ação de sei lá o que tipo, tenho que responder ao juiz, tenho que fazer uma apelação, enfim, não sei como que são as coisas que um advogado faz. Mas tudo que você faz, se você for descendo, digamos, de nível, né, fazendo um drill down, né, indo em profundidade, tudo que você faz são conversações. Você conversa, seja por escrito ou verbalmente, com o juiz, com a outra parte, com seu cliente, com o advogado do seu, da outra parte, né? Você está conversando o tempo inteiro. É através da conversação que a gente faz acordos, que a gente faz, combina, coordena ações, não é? A gente Então, abre esse ponto portas. é. Não, Hum, eu acho que a gente tenta, a gente acho que seria assim, no meu caso, eu tenho uma percepção assim, que a gente tenta conversar, mas nem sempre a gente consegue conversar, porque para a gente conversar, a outra pessoa também tem que querer conversar com a gente. E sim, às vezes eu falo algo, mas às vezes eu posso estar falando só para mim. Eu isso. posso, né, ninguém escuta. E também às vezes eu estou falando alguma coisa de você, mas na verdade eu estou falando de mim. Então, Uhum, assim, são situações assim que, ou às vezes eu estou escrevendo para alguém que não vai ler, ou às vezes uhum. eu estou, enfim, falando com alguém que não está me ouvindo. Então, Quantas vezes as pessoas, enquanto o outro está falando, né, a pessoa fica pensando na resposta, ao invés de ouvir o que o outro está falando, né? Então, o fato é que para conversar se necessita alguém que diga, né, que transmita uma mensagem, e alguém que escute e a interprete. E aí radica um grande ponto, né, de conflitos na interpretação, porque a gente não interpreta as coisas da mesma maneira, né? As pessoas interpretam as coisas, tudo que acontece com elas, à sua maneira.
todo mundo tem uma maneira muito particular de interpretar o mundo que o rodeia, né? E como Sim, que se dá como se constrói essa interpretação? É pela história, é pela geografia, é pelo lugar onde você nasceu. É diferente, né? A forma de enxergar o mundo de alguém que nasceu na Paraíba, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul. Eles enxergam o mundo de formas diferentes, né? Um paulistano, por exemplo, de alguém de, sei lá, São José do Rio Preto. Eles são paulistas, mas eles interpretam o mundo de forma diferente. Há códigos que são diferentes. Imagina então um brasileiro e um argentino. Será que conseguem se conversar? Conseguem, mas eles precisam se despojar, abrir mão de moldes, né, e de estereótipos, que estão sim. muito engessados dentro das pessoas e que impedem uma conversa franca, né? Então é melhor chegar e logo ir falando, olha, para mim o melhor jogador do mundo é o Pelé, para você tudo bem se for o Maradona ou for o Messi, mas dito isso, É melhor vamos não chegar a falar um de futebol, é acordo. melhor conversar de outra coisa, mas de futebol. Podemos falar. O importante é que eu não preciso te convencer de que a minha opinião é a melhor. Sim. Então, para mim, eu não assisti, eu não vi o Pelé jogando. Eu só assisti alguns vídeos, alguns filmes, né? Mas eu não tive essa oportunidade. Eu sim vi o Maradona jogando, eu vi o Ronaldo Fenômeno jogando, né? Eu vi o Messi jogando e eu posso ter uma opinião, a minha opinião de quem é que eu acho que eu Melhor. considero o melhor jogador. Agora, essa é a minha opinião, né? Sim, Não necessariamente é a tua. Então, eu preciso estar aberto a que o outro discorde, a que o outro tenha uma opinião diferente. Então, esse é o ponto, né? Quando eu converso para apenas com o objetivo de te convencer, que a minha opinião é a certa, já começamos mal, né? Já aí você está falando começamos de da empatia, forma né? errada, né? É, É mais do que empatia, né? Porque empatia seria sentir o que o outro está sentindo, né? Ou se colocar nos sapatos do outro, não é? Mas aqui é simplesmente reconhecer que o outro é um legítimo outro, que tem sim, uma história diferente, que vem de uma família diferente, que tem costumes diferentes, que teve uma educação diferente, que passou por necessidades diferentes das diferentes. minhas, né? Que aprendeu e estudou em lugares diferentes, que teve professores diferentes, que teve experiências amorosas diferentes e que com todas essas diferenças, a forma dele enxergar o mundo é diferente da minha. E a forma dele é tão válida para ele quanto a minha é valiosa para mim. Não é Sim, que uma é superior à outra. A minha é válida para mim, só. sim, Né? sim, A gente estava falando de interpretações e de opiniões, né? sim. Aqui é uma situação muito interessante, porque é bem comum nas empresas, entre os sócios, surgirem conflitos, surgirem discussões por conta da mistura entre o que é uma afirmação ou um fato, e o que é uma opinião, certo? E veja só que interessante. Um fato é algo que é inegável, porque é Uhum. uma prova com a qual todo mundo coincide, todo mundo consegue entender isso, certo? Por Certo, exemplo, voltando ao tema do futebol que estamos falando agora, é um fato que o Pelé fez mil e tantos gols. Isso é um fato. Há documentos históricos, há provas, há um registro, certo? Então, certo. eu digo,
Pelé fez mais de 1000 gols. Isso é um fato, você não pode discutir isso. Porque eu posso te provar, eu posso te mostrar, e não são provas que eu inventei, estão à disposição de qualquer um, certo? Agora, quando eu digo Pelé foi o melhor jogador do mundo, já não é um fato, é uma opinião, Sim. é minha opinião. Então, eu posso falar, olha, eu acho que o Pelé foi o melhor jogador do mundo porque ele fez mais de 1000 gols, certo? É a minha opinião e estou fundamentando a minha opinião num fato, num dado que é público, certo? Mas isso não faz com que minha opinião seja a única verdadeira. Eu posso falar que a minha opinião é válida, porque eu estou fundamentando a minha opinião num dado real. Então, é uma opinião válida. E eu sei de futebol o suficiente como para ter uma opinião sobre futebol? Bom, se você me conhecesse mais, saberia que eu assisto muito futebol desde criança, que eu curto muito futebol e que eu tenho assistido muito jogo de futebol na vida, ainda que eu sou um perna de pau. Mas é uma frustração que eu tenho. Mas, de repente, uma outra pessoa não sabe nada de futebol, nunca assistiu um jogo de futebol. Então, podemos dizer que a opinião dessa pessoa sobre futebol não é uma opinião válida, porque ele vai estar falando de algo sobre o qual ele não tem domínio, né? Uhum. Você pode ter uma opinião válida sobre uma determinada situação jurídica, por exemplo. Mas Uhum. eu vou estar opinando de alegre, entendeu? Porque não é a minha área de atuação. Sim. Então, eu posso ter uma opinião? Posso, mas vai ser uma opinião inválida, porque eu não tenho conhecimento como para justificar. Então, uma opinião ela é válida quando ela é dita por alguém que tem autoridade para opinar sobre o assunto, que tem conhecimento para opinar sobre esse assunto, né? E é válida também quando ela é sustentada num dado, num número, num fato, que é numa prova, né? Que é que todo mundo pode ver e concordar. Agora, eu tenho autoridade e eu tenho a prova. Isso faz com que a minha opinião seja verdadeira? Não. As opiniões nunca são verdadeiras. E Uhum. isso acaba esclarecendo muita coisa nas discussões entre casais e entre sócios. As opiniões são válidas ou inválidas. Os fatos são verdadeiros ou falsos. Um fato falso, né, que a gente está ouvindo o tempo inteiro, são as fake news. Né? Uhum. Uma fake news, né, uma notícia falsa, é naturalmente falsa. É um fato falso. Você não pode usar isso como prova, porque é Sim. falso. Né? Sim. Então, Sim. você tem notícias verdadeiras e notícias falsas. Tem dados, provas verdadeiras e provas falsas. Né? Agora, as opiniões, elas nunca são verdadeiras ou falsas. As opiniões são pessoais e elas são válidas ou inválidas. Então, de que nós estamos conversando aqui? De fatos, né, ou de opiniões? Neste caso, eu estou dando aqui, na nossa conversa, neste momento ao vivo, eu estou dando a minha opinião das coisas, né, que você me pergunta, e eu estou te oferecendo provas, fundamentos. Por que eu acredito nisso? Olha, por isto, isto, isto. Isso não quer dizer que isso seja verdade. Outra Sim. pessoa poderia ter uma opinião diferente. E eu vou aceitá-lo, eu vou escutá-lo, vou ouvi-lo e talvez aprenda alguma coisa. E o fato de eu concordar com a validade da opinião de outra pessoa não faz, não invalida a minha opinião. Sim. Isso que é importante. Então, eu posso conviver com alguém que diz que o Maradona foi o melhor jogador do mundo e conviver com alguém que diz que o Pelé foi o melhor jogador do mundo. Simplesmente são opiniões. E ninguém é melhor do que ninguém nesse caso.
né? Agora, se a questão for quem fez mais gol na história do futebol, aí eu acredito que foi o Pelé, embora falem que é o Túlio Maravilha, né? É que essa questão numa mesa de negociação, numa mesa de sócios, enfim, Sim, essa questão assim de é a sua opinião, não existe certo e errado, essa questão toda, isso ferve, né? Ferve na, isso, na- nas sim, reuniões não é assim tão. O pessoal não é tão tranquilo, né? não. De fato, tudo Mas depende sim, que, você está que falando aqui, eu instância, estou né? imaginando aqui, você está falando, Sim, sua opinião, eu respeito a sua opinião. Enfim, eu concordo realmente com essa situação de que realmente não tem certo e errado. A minha opinião eu posso ter uma opinião, você pode ter uma outra opinião e a gente, ninguém está certo e ninguém está errado ao mesmo tempo, enfim. uhum, Mas isso numa mesa de negociação ou numa reunião de sócios, isso é bem difícil de sim, administrar, até porque você tem que encontrar um caminho, assim. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma opinião, eu tenho uma sociedade. Eu tenho uma opinião e o meu sócio tem outra opinião e ninguém está certo, ninguém está errado. E aí, como que o negócio vai andar, entendeu? Assim, claro. Então, nesse o ponto. importante é o seguinte, o importante é o seguinte, muitas vezes a gente analisa, as pessoas, empresas, analisam situações de empresa, de negócios, com base em opiniões. E a gente deveria analisar, levar os nossos clientes para discutirem fatos. Porque o que diferencia um fato de uma opinião é que, na opinião, a gente ouve o eu acho que, né? O achismo, né? Certo? Eu acho que, a pessoa falou eu acho que, então está falando de uma opinião. Né? E a opinião é válida ou não, mas ela não ajuda necessariamente a esclarecer uma situação. O que ajuda a esclarecer a situação é contar com dados, contar com provas, contar com fatos, cuidar de analisar os fatos corretos, os dados corretos. Então, hum, hoje mesmo, eu tive uma situação com um cliente em um restaurante, certo? E eles são dois sócios. E, aliás, são família também, viu? Hum, E eles estavam tentando resolver a situação de se era legal, se era adequado continuar abrindo às terças-feiras à noite ou eh, ou fechar diretamente para não ter esse custo, certo? E esse era o assunto da discussão. Inicialmente, a discussão estava girando em torno de quê? Não, eu acho que se acontecer, se nós fecharmos às terças-feiras, as pessoas vão pensar que aconteceu isto ou aquilo. E a outra pessoa falava, a outra parte falava, não, mas eu acho que se nós continuarmos abrindo às terças-feiras à noite, a gente vai somar mais custos e a gente vai ter que fechar as portas mais para frente, vamos ter um prejuízo, etc. Né? E a minha pergunta foi simplesmente, vocês têm dados de como tem sido o faturamento às terças-feiras à noite? Ah, sim, eu tenho uma planilha aqui. Ok. Vocês já viram essa planilha? Não. Opa. Então, veja só. Eles estavam discutindo opiniões. O que precisavam era discutir uma planilha, discutir números, discutir fatos, né? Aí eles perceberam que às terças-feiras à noite, que era a questão se fechava ou se abria, né? Era um dia rentável, porque eles tinham um custo, um break-even, né? Um ponto de equilíbrio para esse turno, relativamente baixo, e o movimento, ainda que baixo, estava superando esse número, esse ponto de equilíbrio. Então, o turno da terça-feira à noite era rentável. Então, não fazia sentido discutir se um acha, se o outro acha. Era concentrar a discussão nos fatos, nos números, nos dados, nas provas. Né?
a partir dessa conversa, eles decidiram, opa, então vamos ver, que tal se a gente vê o resto dos dias, né? E aí, um dia, que era quinta-feira, acho que era quarta ou quinta-feira, que eles achavam que era um dia muito bom, porque tinha um faturamento bem legal, aí eles descobriram que o ponto de equilíbrio desse dia era muito alto, porque para atender muitas pessoas, né, precisavam ter maior número de garçons, de cozinheiros, enfim, tudo isso. Isso elevava o custo ao ponto de equilíbrio e fazia com que, ainda faturando muito, eles tivessem prejuízo nesse dia. Olha só. Então, como quando a gente sai das opiniões e se centra nos fatos, a gente consegue tirar, tomar decisões muito mais certas, né? E não se trata de eu ganhei, o outro ganhou. É o negócio que ganhou, Sim. né? É o negócio que ganhou. Então, eu sei que é difícil na mesa de negociações, às vezes chegar, ter a lucidez de levar a discussão, a conversa a este nível, mas é indispensável. E um outro ponto, Ju, com relação a isto, é que, infelizmente, as pessoas, os empresários, os empreendedores, eles até podem estudar administração, economia, contabilidade, marketing, negócios, metodologias ou tecnologias X, Y, Z, mas muitas vezes são muito carentes em quanto a como conversar, como se relacionar, né? Como levar adiante uma negociação. Então, às vezes, Esse é o um ponto, acho que é um ponto chave, porque todos os problemas que a gente sente é por conta realmente da falta de entrosamento, né? Da falta de uhum, comunicação, ou da comunicação errada, né? Enfim. sempre, olha, como eu te disse, são contados os casos de problemas entre sócios, onde o problema real é um ato desonesto de um dos sócios. Eu diria que 99,9%, na minha opinião, né, na minha experiência, dos casos, os conflitos entre sócios são por falta de comunicação, por problemas de comunicação. É, realmente, você está falando aqui, eu estou tentando, tô pensando aqui nessa questão de honestidade, desonestidade, porque às vezes quando eu deixo de falar alguma coisa para você que para mim é importante, Sim, eu tô sendo desonesta comigo, né? E aí eu tô criando, talvez o termo desonesto, assim, no sentido de roubar, de tirar algo, de isso, ter algo isso, isso. mais ilícito, né? Enfim, mas eu particularmente acho bem, eu acho bem diferente a relação entre casamento e sócios de uma empresa, por exemplo, né? A Hum, menos que o sócio seja é, esposa e marido, também seja em casal, é. não sei. Mas a questão aqui é que muitas vezes falta, né? Assim, ou tem muita intimidade ou não tem nenhuma intimidade, e às vezes, enfim, atrapalha alguma coisa, ou também tem uma divergência muito grande de agendas, né? Então, assim, Uhum, se os sim, sócios, porque assim, os sócios a gente trabalha com uma sociedade, então a gente tem que ter um mínimo de disciplina em relação a alguma agenda. Então, eu tenho que ter, se eu sou sua sócia, eu tenho que, na minha agenda, ter um período para disponibilizar para a gente conversar sobre algo, né? Então, se eu tenho uma isso. agenda muito diferente também, eu acho que causa, talvez seja isso, né? Que deva Uhum, causar, que seja um dos motivos, né? De, ou sim, eu devo dividir a minha agenda com você, por exemplo, esse é um ponto, né? Que já me perguntaram os sócios, né? Então, sim, eu não sei o que ele está fazendo, vai ver, ele não está trabalhando como eu, então ele vai dividir sim, a agenda comigo, assim, no uhum, sentido de eu ficar sabendo o que ele está fazendo, enfim, em empresas familiares. É lógico que numa empresa grande existem, né, em algumas empresas
para alguns cargos a divisão de agenda, né? E aí eles vão anotando lá se eles estão em Sim. reunião ou não, né? Mas quando a empresa é menor, qual que é a sua opinião sobre essa questão de agenda? Se é interessante dividir a agenda, se não é interessante, se isso traz problema ou deixa, enfim. Uhum. Olha, não é uma opinião, como eu disse, como uma fórmula mágica, que isto é assim ou é assado. O Uhum. que eu acredito é que o que vale são os acordos que as pessoas fazem. Quando você tem um sócio, você naturalmente está exercendo um voto, está dando um voto de confiança na outra pessoa. Você confia na outra pessoa, certo? E você confia que a outra pessoa vai fazer aquilo que deve fazer, que vai exercer do jeito que deve exercer, que vai trabalhar do jeito que deve, ou que se espera que trabalhe, né? A confiança é sempre um ato de fé. E fé é a esperança de que algo aconteça conforme eh, uma determinada expectativa, né? Então você confia em alguém, você está dizendo que você espera que o comportamento do outro seja de acordo ao esperado, certo? E aí surgem algumas as primeiras divergências, né? Porque às vezes não há um acordo entre o que é esperado, né? Algumas Esse é um pessoas ponto acham que interessante, é, né? exatamente. Se não há um acordo, né? Então, eh, por exemplo, horário, né? Algumas pessoas acham que se você trabalhar 8 horas, se você estiver 8 horas no escritório, você é uma pessoa produtiva, uma pessoa disciplinada, uma pessoa séria, uma pessoa com a qual eu posso contar, vamos supor, né? Outras pessoas acreditam que você não precisa ficar 8 horas no escritório se você é capaz de resolver os desafios, de cumprir com as obrigações que teu cargo ou tua função exige em 2 horas, em 3 horas, em 5 horas. Por que que você deveria ficar 8 horas sentado, como dizem, esquentando, né, uma cadeira, se você em 5 horas é capaz de resolver aquilo que se espera de você, aquilo para o qual você for contratado, certo? Uhum. O, o, como é que eu vou permitir que a Juliana trabalhe desde a sua casa? Não, não, de jeito nenhum. Eu quero que ela trabalhe aqui do meu lado, na sala do lado, aliás, na mesa aqui na minha frente, porque eu quero ver quando que ela chega, quando que ela sai, quando que ela trabalha, se ela está resolvendo os problemas ou se está batendo papo ou conversando pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Você está certo? fazendo Eu, live ou também. se está fazendo live, entendeu? Então, não, não, eu quero ter certeza que ele está ali, certo? Aí, de repente, Ju, chega uma pandemia, uma situação como que a que nós vivemos neste ano. E as empresas são obrigadas a trabalhar de forma remota. E acabam otorgando esse poder, né, essa possibilidade aos seus funcionários. Quantas empresas, né, não conseguiram, não acabaram fazendo isso. E hoje que podem até voltar a trabalhar dentro do escritório, tomaram a decisão de continuar trabalhando de forma remota, porque perceberam que as pessoas podem ser tão produtivas trabalhando de forma remota quanto trabalhando dentro do escritório. Com um detalhe, para a empresa, isso representa um custo menor porque você não precisa ter luminárias acesas o dia inteiro, não precisa ter um refeitório, não precisa ter banheiros limpos para sei lá quantas pessoas, não é? Então é um custo menor. Além do que não tem que arcar com o custo do vale transporte, por exemplo, né? E por outro lado, as pessoas, elas aprenderam que trabalhar de forma remota, que exige uma certa disciplina, que exige também uma certa arrumar horários, arrumar, enfim, um espaço também, né?
mas que pode ser um fator de maior felicidade. Porque eu não preciso, a pessoa não precisa ficar, de repente, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do serviço até a casa, né? Então, são 3, 4 horas a mais de vida, de tempo com a família que a pessoa ganha. Então, essa foi uma relação, por exemplo, de ganha-ganha, né? E por Sim, que isso não acontecia antes? Porque um grande número de empresas acreditavam que era inviável, que não era produtivo, que as pessoas iam perder tempo, não iam trabalhar. Isso acontece entre sócios também. Então, qual que é o fator aqui que incide? É a confiança, entendeu? É a confiança. Qual é o comportamento que eu espero de você? Eu espero que você trabalhe e faça isto, 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 isto. Ok, se eu fizer isto, 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 isto que eu acordado e terminar mais cedo, posso ir embora? Pode. Ótimo. Então, isso é um acordo. Às vezes não existem esses acordos. Do que eu espero, o que é que eu espero de você? Quando a gente, as pessoas casam, né, dizem, olha, eu prometo, né, um compromisso, eu prometo ser fiel na saúde, na doença, com dinheiro, sem dinheiro, enfim, todas essas coisas que eu nem lembro, né? E não é verdade? ai, ai. Mas, de alguma maneira, as pessoas estão, o quê? Estão assumindo um compromisso, estão deixando claro, estão fazendo um acordo de qual é o comportamento esperado. Um comportamento de ser fiel, de ser leal na doença, né? Ou na saúde, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu espero que em todas as situações você me seja fiel. É um acordo de compromisso, é um acordo do que eu estou esperando. Então, eu confio em você, eu confio de que este seja o seu comportamento. Eu posso fazer um acordo também com um sócio. Este é o comportamento que eu espero de você como sócio. Eu espero que você faça isto, 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 me apoie nisto, trabalhe nisto, cuide desta função. Você tome, assuma este outro assunto, trabalho, tarefa, etc. Certo? Isto que eu espero de você. O que é que você espera de mim? E chegamos a um acordo. Então, pronto, enquanto a gente mantiver, né, fiel a esse compromisso, a esse acordo, vai estar tudo certo. Quando não há acordos, né, começam a surgir os problemas, começa a É que, surgir a às vezes, desconfiança. os acordos eles não são claros. Então, Sim, às vezes não fica claro o acordo. Que nem, por é exemplo, essa verdade. questão do casamento, lealdade, fidelidade. Isso. Então, assim, é muito assim, é muito aberto, né? A palavra lealdade é aberta. Então, Uhum. poderia escrever o que que é, assim, o que que eu entendo, porque eu posso entender algo de lealdade Isso. e a pessoa pode entender outra coisa, né? Então, Mas veja só que interessante isto que você está trazendo e essa analogia com o casamento, né? As pessoas, os casais, antes de casarem, elas têm um período mais curto ou mais longo, depende do casal e da época, muitas vezes, mas de namoro, não é isso? Né? Então, as pessoas namoram antes de casar, ou até viram noivos, né? Durante um tempo X, não importa. Qual é a importância desse namoro, desse noivado? É fazerem esses acordos, é conversar, né? E voltamos ao assunto inicial, né? As conversações, tudo é uma grande conversa, né? Então, nesse período prévio ao casamento, que é assumir esse compromisso público, né? Com meu sócio, com meu parceiro, com minha esposa, né? Eu estou conversando. O que que você entende por fidelidade? Não, para mim fidelidade é isto, aquilo, aquilo. Ah, tá bom. Então, um casamento aberto é. Não, para mim tá tudo bem, porque tá bom. E pode ser que não, eu está acho que sendo infiel, né? esse é um Então, ponto que as pessoas não conversam, né? e Não os conversam. sócios não Essa ausência de conversam. conversa
é que vai trazer depois um problema, né? Isso. E os Então, sócios, Ju, não conversam. Os só sócios também. viram sócios sem namorar. Não tem uma conversa entre eles para dizer o que está certo, o que não está certo, o que está permitido, o que não está permitido, o que nós vamos achar disto, o que eu espero de você. Muitas vezes eu vejo sociedades que nem sequer está claro entre eles por que é que eles viraram sócios, né? O que é que eu admiro em você que me leva a pensar em você e não em outra pessoa como sócio? É básico, é básico, não é? Então as pessoas não conversam essas coisas. Não. Uma coisa importante em qualquer acordo, em qualquer convênio entre sócios, por exemplo, é chegar a um acordo de como irão fazer para chegar a um acordo quando não estiverem de acordo. Porque essa é Esse é uma um ponto situação que interessante. acontece, Isso seria bom. não é? Isso É é um ponto interessante. porque nem sempre vamos chegar a um acordo. Nem sempre estaremos, aliás, não é chegar a um acordo, nem sempre estaremos de acordo. Concordando, né? Exatamente. Exatamente. Então, precisamos, agora que estamos tranquilos, que não há nenhum conflito entre nós, precisamos chegar a um acordo, concordar entre nós. Bom, quando não existir um acordo, quando não concordarmos com o assunto, como é que vamos chegar a um acordo? Vamos brigar? Vamos fazer enfim, como se fazia antigamente, né? Um duelo com espadas, enfim, como é que nós vamos resolver isso? Vamos tirar uma moeda? Vamos jogar uma moeda assim para ver cara, cruz, como que sai, coroa, sei lá o quê? Como que vamos resolver? Essa é a grande questão. Se nós Como que a conseguimos gente chegar a esse cria? acordo, por exemplo, continuando com essas analogias que eu acho que são muito válidas, viu? E, não pela parte jurídica, mas sim porque são fáceis de entenderem, né? Mas esta analogia com o casamento, e eu eu chego a um acordo, né? Tenho um acordo de que não vamos, eu não vou, né? Nós não vamos dormir, certo? Nós não vamos ir dormir de mal com a outra pessoa, certo? É um acordo que eu faço com a minha companheira, certo? Olha, vai chegar um momento, vai chegar algum dia que não vamos discutir, que não vamos concordar com as coisas, certo? Você vai ter uma opinião A, eu vou ter uma opinião B. O que eu te proponho é que, quando isso acontecer, a gente abaixe um pouco a bola, deixe esfriar o assunto, mas antes de dormir, antes de dormir, certo? Antes de virar o dia, nós vamos conversar sobre o que aconteceu, para que esse assunto não vire o dia, entendeu? Não passe para o dia seguinte. Esta é uma forma, né? Estou trazendo aqui de como é que eu resolvo essas situações em que não há um acordo, entendeu? É isso. Olha, tem assuntos que a gente não vai chegar a um acordo imediato, não vai concordar. Você vai ter uma opinião A, eu vou ter uma opinião B, mas não vamos ter que, de alguma maneira, resolver, conversar. Como que não vamos fazer? Então, minha proposta é, olha, para mim é fundamental que os assuntos que estão sendo incômodos não virem à noite, sabe? Não, você não pode dormir com um assunto desse calibre na tua cabeça.
ou no teu coração. Então, não, vamos resolvê-lo antes, vamos conversar. Com os sócios, é a mesma coisa. Você pode chegar a um acordo com o sócio ou entre os sócios para que determinados assuntos não virem o dia, Uma bola de neve depois, né? porque vão virando uma bola de neve. E o que acontece, Ju? Lembra aquilo que nós falamos no início: as pessoas empreendem, as pessoas têm um negócio, as pessoas têm uma empresa porque têm um sonho. E quando você vê o sonho em risco, você fica muito bravo. Você pode fazer coisas, reagir de uma forma até agressiva. Por quê? Porque você sente, é como se estiverem questionando o teu sonho, o teu propósito. E a gente não gosta disso. Então a gente vira um monstro às vezes. Então Sim. é importante ter claro o propósito, é importante ter claro como chegar a um acordo, e é importante saber que uma opinião é uma coisa e um fato é outra. E a gente precisa discutir acima dos fatos. Então, assim, só para a gente finalizar, para eu ter uma Hum, conexão, para eu ter uma conexão inabalável com o meu sim, sócio, eu preciso ter uma boa comunicação com ele, de uma forma extremamente transparente e honesta, isso. né? Você Então, precisa conversar. tá. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma comunicação transparente e honesta, uma comunicação também positiva com o sócio, eu posso construir uma conexão inabalável. Desde que Sim, seja recíproco também, né? Porque, sim, sim, sim. E quando a gente fala em conversa, em conversações, a gente sempre está falando que a conversação nunca é um monólogo, é um diálogo. Então, eu transmito, o outro recebe, interpreta, processa, ele transmite, eu recebo, interpreto e processo. Então, é das duas vias. Então, eu me comunico e o outro tem que ouvir, escutar. E o outro se comunica e eu vou ouvir também, né? Então, precisa ter isso. Então, o primeiro ponto é conversar. Se não há conversa, não há comunicação, logo não há acordos possíveis, tá? Então, os acordos sempre surgem de duas coisas: da conversação e da clareza de propósito. Para que nós estamos juntos? Porque às vezes, eu lembro, por exemplo, de uma empresa, os dois sócios tinham problemas, né? Conversaram comigo, me procuraram e numa sessão de coaching executivo, que eu estava fazendo processos de coaching executivo que eu fiz com os dois, de forma individual, né, separados, tá? Um deles identificou que, na verdade, ele estava na empresa não porque realmente tivesse compromisso com a empresa, com o negócio, com o projeto em si. O que ele queria ele se sentia muito só quando ele decidiu virar sócio. Ele se sentia muito só, muito sozinho. E ele queria, eh, ele sentia que, sendo sócio, ele ia ter um sentido de, eh, como posso dizer, de pertencer a algo maior. Para ele era importante sentir que pertencia a algo maior. Então ele aceitou um convite para ser sócio de uma pessoa. Ele não estava realmente comprometido com a empresa, com o negócio, nem sequer com o outro sócio. Com o que ele estava comprometido, que era simplesmente com o fato de pertencer a algo maior, né? Então, obviamente que aí havia um conflito, porque não tinha o mesmo propósito entre é, os sócios. Quando ele identificou isso, ele conseguiu analisar se a empresa na qual ele estava, se o sócio, né,
se despertava algum interesse nele. Realmente você quer continuar sendo sócio desta empresa, participar deste projeto, continuar sócio desta pessoa? Olha, realmente me parece interessante, eu gostaria de fazer alguma mudança aqui e lá, mas eu acho que sim, pode. A partir daí, foram se abrindo conversações, né? Mas com um princípio muito claro. Olha, quase como que eu quero me apaixonar novamente por você. Então, é disto que eu gosto, é por aqui que eu me sentiria bem, tá. E começaram a chegar a acordos, né? A empresa não só continuou, eles estavam com brigas muito sérias que estavam colocando em risco a continuidade da empresa. A empresa continuou, eles continuaram sócios, isto já tem mais de um ano, e a empresa atravessou esta fase da pandemia, né? E se saíram muito bem, aliás, estão se saindo muito bem. Eu acredito que se não tivessem feito aquele processo de coaching, de rever, de questionar os princípios, os motivos, de aprender a conversar, né, provavelmente teriam quebrado ou teriam se matado durante a pandemia, porque é isso que a gente viu acontecer em muitos casos, não é, Ju? Né? Sócios ou sociedades que, em uma situação de crise, não sabiam o que fazer ou para onde correr, né? Infelizmente a gente assiste muito isso, né? É, Realmente essa questão de saber conversar é muito importante, né? Saber sem dúvida. conversar, saber se comunicar, e se entregar, né? Porque quando você conversa com alguém, você se entrega, né? Eu acho que esse é o ponto. Saber se entregar, eu acho que porque existem algumas conversas que a pessoa não está entregando, né? Na verdade, o que ela pensa, qual que é realmente a dor dela, né? Então, quando eu não É, entrego, fica difícil a comunicação, né? Porque aí a resposta também fica comprometida. Se eu não expliquei o que eu queria, a outra pessoa às vezes nem sempre entende, né? Não é todo tem, mundo que consegue entender as diversas formas de comunicação, enfim, uhum. ou, Não, ou que consegue também entender através do que não foi dito, né? Que às vezes eu não digo alguma coisa, mas você consegue entender o que eu queria dizer, né? O que eu quis sim, dizer de alguma outra sim, forma. Mas não é todo mundo que consegue também ter essa habilidade, ou se, enfim, uhum. ou se é possível também naquele momento, dependendo do que a outra pessoa fala, né? Então, Olha, você estava falando agora daquilo que é dito, embora não seja dito, né? E, existe por aí um número que fala que um grande percentual da nossa comunicação é uma comunicação corporal, não é verbal, né? Então, com as nossas atitudes, com o nosso olhar, com a nossa postura, nós estamos conversando, nós estamos transmitindo algo, né? E o outro está entendendo. Mas será que o outro está entendendo aquilo que realmente deveria entender? Então, um princípio básico da conversação é confirmar aquilo que eu estou ouvindo, o que eu estou captando do outro. Porque senão eu fico com aquilo da. Lembra que estávamos falando da interpretação e de que todos temos formas diferentes de interpretar? Então, de repente, você me diz, não, porque eu estou, eh, enfim, uma situação X, né? Você diz, olha, não, porque eu estou cansada, estou farta disto, né? Olha, de repente, para você estar farta de uma situação, é simplesmente uma expressão comum, né? E que não representa nada. Mas para mim, por exemplo, ouvir que alguém está farto, você dificilmente vai me ouvir dizendo, eu estou farto, estou cansado, chega, não quero mais saber disto.
O dia que eu falar isso é porque realmente chegou um limite que não vou ultrapassar. Mas esse é meu entendimento do que é estar farto ou estar cheio de algo. E talvez para você seja simplesmente uma força de expressão, né? Sim, Então, quando eu ouço alguma coisa, eu deveria, as pessoas deveriam confirmar aquilo que estão ouvindo. Então, Ju, você me disse que está farta, está cansada disto. O que quer dizer isso, Ju? E aí você vai me explicar. Não, não é uma força de expressão. O que eu quero dizer é que realmente estou muito cansado com esta situação, porque há 3 dias que a pessoa não me responde a ligação. Hum? Olha que diferente. De uma entendi. situação que eu estava de repente imaginando um caos, de que a Ju já estava disposta a abandonar a empresa ou a sociedade, o que for, resulta que agora, com essa confirmação, eu fiquei sabendo que o assunto, na verdade, é que você está incomodada pelo fato de que a outra pessoa, ou que eu mesmo, não te respondi a tua ligação há 3 dias. Sim, Quando a gente chega nesse ponto, a gente pode agir, a gente pode fazer alguma coisa. Porque se o problema é que eu não respondo a tua ligação há 3 dias, então eu posso pedir desculpas. Hoje, uma desculpa, realmente, eu tive uns 3 dias muito complicados, muito atarefados. Eu estive com, sei lá, o meu filho doente, eu estava com a cabeça em outra coisa. Eu vi que você tinha ligado, eu realmente passou, me desculpa. Então, vamos conversar. O que que você queria conversar, né? Aquilo que parecia um conflito armado, pronto para estourar, se transformou numa conversação. Então, é, é importante essa confirmar, eu ouço alguma coisa, eu entendi alguma coisa e eu posso ver, validar com você. Ju, é isso mesmo que estou ouvindo? Eu estou ouvindo que você tal coisa, inclusive até com sinais corporais. Ju, eu estou aqui, estamos através de uma câmera, né? E eu estou vendo você, e eu estou vendo você como tensa. É a impressão que eu tenho. Eu estou certo? Há alguma coisa que está gerando essa tensão em você? Então, eu não fico simplesmente com a informação que eu recebi. Porque sim, pode ser, por exemplo, que eu não estou de óculos. Então, na hora que eu colocar o óculos, não, não é tensa. A Ju não está tensa. É que eu não enxergo bem. Então, entendeu? A sim, nossa sim, interpretação é falha. sim. É Então cada é um vai importante. interpretar de uma forma, né? Não tem jeito, né? Então, quando eu valido com o outro, olha, eu estou vendo isto, eu interpreto, não preciso falar assim, mas eu interpreto isto como tal coisa. É isso mesmo ou é outra coisa? Não, Pablo, esquece, nada disso. Enfim, entendeu? Sim, Então, quando eu sim. valido a minha interpretação, aí, opa, isto é válido, isto é verdadeiro. Hum? É, na Aí eu verdade, isso é posso uma levá-lo a técnica, sério. essa é uma técnica de mediação, né? Sempre perguntar para a pessoa se eu entendi corretamente o que ela falou. Então, a gente Isso, pergunta, você me disse isso, 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 é isso mesmo? Para que a gente é, possa responder para a pessoa, para que a pessoa saiba que a gente entendeu o que ela falou, porque realmente ela pode ter falado uma coisa, eu posso ter entendido outra, né? De fato. exato. Então, eu diria que se os empresários, se os sócios aprenderem, souberem conversar, então 90% dos, não dos conflitos, não dos problemas, não das discussões, porque isso vai ter sempre, mas dos efeitos dessas discussões. Os efeitos as consequências desses conflitos não vão destruir nem a sociedade, nem o negócio. Eu Sim, acho que quando você diz construir uma sociedade inabalável, quer dizer, inabalável não é que não tem erros,
que não tem Sim. discussões, que tudo anda sobre rodas. Não. Inabalável é que nada o destrói, especialmente os próprios sócios, né? Entendeu? Então, Ai, por favor. não é? Então, eu acho que Exatamente. inabalável é isso. Agora, infelizmente, nem todos os sócios, nem todos os empresários, né, nem todas as sociedades sabem conversar desta maneira. Por isso existem profissionais de mediação, né, da área jurídica, assessores, coaches, né? Que são profissionais que estão preparados, capacitados para fazer esta reinterpretação, esta ressignificação das coisas, né? Para colocar as coisas na sua devida medida, né? Dar a dimensão adequada a cada situação, para que isso seja construtivo e não destrua o negócio, a empresa ou a sociedade. Não é isso? Verdade. Pablo, eu quero te agradecer por você ter contribuído, né, com a sua experiência, seu conhecimento, Obrigado. né, e estar aqui compartilhando essa energia com a gente. Muito obrigada e a gente vai finalizando por aqui antes que o Instagram derrube a gente. Obrigado, Ju. Obrigado a todos. Obrigada, Estou à obrigada, disposição. pessoal. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.